O sujeito que é capaz de desviar dinheiro ou de ser beneficiário, seja de propina por meio de sob a forma e reforma de imóveis, seja beneficiário de depósitos de operador, de desvio de dinheiro em gabinete e tal, essa pessoa já mostrou que ela é de má índole. O que acontece é que há ainda muita condescendência para a roubalheira, muita condescendência para esqueminhas, por parte de uma parcela significativa da população, que eu não creio que seja a maioria, que fique bem claro. Eu acho que a maioria precisa reagir a isso. Ela precisa mostrar que isso não é aceitável e que pessoas capazes disso, que são obviamente capazes de mentir, porque se você é capaz de roubar dinheiro, mentir para você é o quê? É uma coisa banal. E são esses políticos que estão aí, nessa frente ampla pela impunidade, que uniu todo mundo, tucanos, petistas, bolsonaristas, pessoal do Centrão. Então, tem muita gente de má índole atuando pela impunidade e a população brasileira precisa reagir contra esse pessoal. Mas a última eleição foi meio um recado da população em relação a isso, e aí parte dessa população percebeu que não adiantou nada, né? Que foi isso, o discurso era, vamos acabar com isso que está acontecendo, tal. A galera falou, estamos ok, é esse discurso que a gente quer. E aí a gente percebeu logo em seguida que não é isso, né? Tudo está igual ou pior, né? O que aconteceu foi que a magnitude da roubalheira durante os governos do PT, ela foi muito grande e gerou uma rejeição conforme aquilo ia vindo à tona. Mas era uma safra de políticos muito amarrada ali no entorno petista e sem uma firmeza retórica que fosse contra toda aquela sujeira. Então você tinha outros candidatos em 2018 que eram contra a prisão do Lula, eram contra o impeachment da Dilma, ou eram eternamente, como é que eu vou dizer, molengas, né, covardes, né, frouxo. Condescendente. Frouxo, mas os candidatos tucanos que perderam para o petismo, eles foram muito frouxos ali no embate direto com a sujeira petista, porque a gente viu depois, até pelo avanço das investigações, que vários tucanos tinham telhado de vidro. E o Bolsonaro, naquele momento, ele deu o discurso forte, a retórica forte, que não se consolidou na prática. Exatamente. As atitudes não foram condizentes com aquele discurso. E a população foi votar sem saber que havia esquema no gabinete do Flávio Bolsonaro, né, operado pelo Fabrício Queiroz, que depositou R$89 mil para o Jair na conta da Michelle, na época em que estava coletando a remuneração, a maior parte da remuneração dos funcionários fantasmas não atuantes, né, no gabinete do Flávio Bolsonaro. Então, tudo isso veio à tona. Você veja que eu gosto até de tocar nesse ponto, que é importante, muita gente não entende, né? A imprensa revirou a vida da família Bolsonaro no período eleitoral, assim como revirou de outros candidatos que estavam ali na liderança. É normal acontecer num período de eleição, mas a imprensa tem ferramentas limitadas, quer dizer, tem coisas que só um Ministério Público independente, que só um Centro de Controle de Atividades Financeiras como o COAF podem fazer. Ou não podem, né? Porque agora eles dizem que foi tudo irregular e tal, não sei o quê, porque eles querem se safar, porque as provas são substanciais e então eles precisam encontrar ali filigranas processuais para tentar anular tudo, né? Como se o dinheiro não fosse desviado, etc. Então, só depois da eleição veio à tona o primeiro relatório do COAF, que agora o Flávio Bolsonaro quer anular, com a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, seu assessor do gabinete dele quando ele era deputado estadual. E aí veio a primeira mentira do Jair Bolsonaro, que ele disse que tinha sido depositado só R$40 mil na conta, quando apareceu ali a quantia de 24 mil, num período só pequeno analisado pelo COAF, na conta da Michelle, ele falou que eram 40, depois se mostrou que eram R$89 mil, mais do que o dobro. A partir dali, veio à tona um esquema que não apareceu durante a campanha. E como ele chegou ao poder, ele começou a usar o poder para tentar evitar qualquer responsabilização em relação à família dele. E aí vieram votações, vieram atitudes presidenciais completamente dissonantes em relação ao discurso de campanha. Então ele ajudou a sancionar vários itens de abrandamento da legislação penal. No próprio pacote anticrime originalmente proposto pelo então ministro Sérgio Moro, ele sancionou lá a criação da figura do juiz de garantias, limitação à delação premiada, limitação à prisão preventiva, 3 itens defendidos pelo PT,
ele posa ali de contrário ao PT, estão unidos pelo abrandamento da legislação penal. Aí veio interferência na Polícia Federal, semanas depois de que um inquérito da parte eleitoral sobre o Flávio Bolsonaro, porque são dois, avançou na superintendência da PF do Rio, ele já estava querendo trocar o chefe da superintendência, mas precisava passar pelo diretor-geral, porque não é atribuição direta do presidente da República, ele tinha dado carta branca ao Moro, mas aí ele desfaz isso quando vê que o bicho vai pegar para ele, e depois ele teve a reunião, né, com o general Augusto Heleno, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o Alexandre Ramagem, diretor da ABIN, que ele queria colocar no comando da PF, mas não conseguiu, porque a nomeação foi suspensa pelo Alexandre de Moraes do STF, teve essa reunião com a defesa do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, pessoas ali com um cargo em órgãos de Estado, ajudando a defesa do Flávio Bolsonaro a tentar encontrar irregularidade para abafar o inquérito. Depois houve um envio de um relatório com orientações por parte do Alexandre Ramagem para o Flávio Bolsonaro. E algumas orientações foram seguidas. Então, assim, tudo isso é muito grave. Se fosse o petismo, vários que hoje torcem pelo Bolsonaro, estaria falando, isso é absurdo e tal, não sei o quê. Mas ele passa pano. E eu mostro dos dois lados, que se dane. Aí você tem esses militantes, essas pessoas apaixonadas, deslumbradas, que começam a atacar, começam a disparar todos esses rótulos imbecis aí, que é só para elas não fazerem o próprio exame de consciência, muitas vezes não tem, né, a consciência moral, então elas estão atuando de uma maneira que é só propaganda, é só tentativa de calar e manchar a reputação, assassinar a reputação de quem quer que traga notícias incômodas ou faça críticas legítimas, traga à tona, né, ou faça as críticas legítimas. É muito bolsopetismo mesmo, né? É muito parecido a forma... Eu achava que os petistas radicais, quando perseguiam a gente, era uma coisa muito absurda. E hoje eu vejo que é a mesma coisa. Não, mas... E ainda e é pior, na verdade, não por ser pior, talvez, e tal. Isso é uma análise que ainda precisamos fazer em termos de magnitude, mas porque as próprias ferramentas tecnológicas, elas se desenvolveram. E o bolsonarismo percebeu, veio bastante das redes sociais, né, e percebeu como usar as redes sociais para a sua própria propaganda. Então, criam essas redes de desinformação por grupos de WhatsApp e tal, e mobilizam em massa ataques contra pessoas específicas, contra jornalistas específicos e tal. E muita gente até não entende, né, que a gente precisa muitas vezes se blindar, porque é uma manipulação do debate público, né? Você tem o ataque em massa coordenado, organizado em grupos de WhatsApp, para disparar determinada mentira contra você. E muitas vezes não é simplesmente uma brincadeira, é um crime contra a honra. Ele se enquadra ali em calúnia, injúria, difamação. Ou divulgar endereço, em divulgar coisas graves. Ou fazem ameaças. Ameaças. Né? Aí, como a coisa se tornou volumosa, eu tive que tomar várias providências e comecei a processar esses vagabundos que iam me atacar em rede social, espalhando as maiores mentiras, né, sobre a minha vida, sobre a minha carreira e tal, que ainda tem o idiota útil que acredita, né? Então comecei a processar. O último que me ameaçou, acabou de ter uma decisão contra ele em primeira instância para pagar 15 mil reais. Teve que é um episódio isso um pouco Twitter, mais antigo, Twitter, que teve Twitter, esse que eu estou falando. Mas são em todas as redes sociais, né? Teve um pouquinho mais antigo que saiu já da primeira instância também condenado a pagar 50 mil reais. Isso tweet, hein? Caramba. Só o pessoal ter ideia. Para ter ideia da gravidade do que ele deve ter falado. Da gravidade. Tudo acusando coisas. E esse pessoal que acha que pode falar qualquer coisa, quando a gente dá print, pega link e tal, vai para o advogado vê aquilo que configura crime mesmo e processa. E é educativo, né? E consegue achar a pessoa mesmo que for fotinho de anime. Exatamente, existe em alguns casos, porque eles usam contas fakes, muitos e tal, você tem uma dificuldade para encontrar, mas a gente... Dá para chegar. Tenta chegar e quando chega, processa, porque é inaceitável que se cometa crime, né, contra as pessoas simplesmente porque elas estão exercendo o seu trabalho de divulgar informações incômodas sobre o político de estimação delas. Então, elas transformam essa raiva, esse ódio, numa questão pessoal com você, né? E você nem sabe da existência dessas pessoas, entende? Que tem um ódio mortal sobre você, porque você está falando sobre o político que ela ama de paixão, uma coisa assim completamente cafona, inclusive. Total. Né?
provinciana, de você ter um amor pelo político, você atacar as outras pessoas que estão falando dele. Político é empregado do povo, pô. Tá aí para servir o povo, a gente tem que cobrar dele que ele faça a coisa certa. É uma coisa religiosa quase, né? Uma coisa de colocar no pedestal como se fosse um santo, cara, e não pode falar nada. Exatamente. E você entende que isso escalou de uma hora para outra ou veio acontecendo com o tempo? Não, Desde veio que você acontecendo. começou? Os petistas tinham, né, uma rede de blogs sujos também, e tinham os MAVs, né? Eu ajudei a popularizar essa expressão, porque eles criaram um cursinho ali de mobilização em ambientes virtuais E e era tal. pesado, né? A gente pegou as iniciais e tal e passou a usar. Eu passei a usar para o militante específico, né? Então se tornou um MAV ali, né? E a gente chama de os MAVs e tal. EMAV por Eu quê? fiz muita ironia, não, justamente mobilização em ambiente virtual, Ah, mas aquele militante que fazia parte da mobilização petista em ambientes virtuais, a gente passou a denominar MAV. Tá. E eu escrevi, se você procurar meu Twitter, MAV e tal, @FMouraBrasil, vai encontrar um monte de ironias e tal, e de reações, assim como eu falo hoje da claque bolsonarista. Então isso já existia e foi cada vez mais instrumentalizado, né, para você tornar a rede social um ambiente de propaganda, e ela perdeu muito com isso, porque ela perdeu a boa parte de espontaneidade, de autenticidade, de espaço criativo, que era justamente a parte legal da rede social. Ainda existe, evidentemente, mas as pessoas precisam saber filtrar o que é propaganda, militância e tal, e o que é uma pessoa de talento que está ali sem um espaço falando determinadas coisas corretas sobre a realidade, em vez de disseminar teoria conspiratória e fazer campanha contra o combate à pandemia, por exemplo, né? Fazendo chacota de pessoas que estão morrendo.